Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta proposta do PS, gostaríamos de dizer que o JPP já tem apresentado nesta Casa propostas semelhantes para que a redução da taxa de IRS ao seu nível máximo no âmbito das competências desta Casa fosse aplicado. De qualquer das formas, é preciso relembrar que neste momento, repor esta situação, isto não é uma situação nova, é uma situação que tem que ser reposta. Era uma situação pré-existente à altura do PAEF, no Plano de Assistência Económica ou Financeira, que sofremos na altura devido à irresponsabilidade e ao despesismo do PSD. Por isso, é uma medida justa e é uma medida que visa repor uma situação de que os madeirenses já beneficiavam. De qualquer das formas, o JPP, numa postura de responsabilidade, na generalidade concorda com esta proposta, mas desde que seja implementada depois na especialidade de forma faseada e paulatinamente, para ver de que modo é que isto vai ter influência no orçamento regional e de forma a não comprometer também a estabilidade orçamental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado do JPP Luís Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Acompanharei o conteúdo apresentado ao nível do IRS apresentado pelo deputado Luís Martins e reforço o seguinte: as situações de maturidade de baixa fiscal, considerando que a dívida da região está neste momento nos 5,6 mil milhões de euros, semelhante à dívida de 2015, onde em 9 anos este governo apenas abateu 209 milhões de euros. 209 milhões de euros. Onde, por exemplo, para a saúde são necessários 405 milhões de euros. Muito próximo do serviço da dívida. E poderia dar variadíssimos exemplos, porque neste capítulo da redução fiscal abrupta, a maturidade e a prudência deve prevalecer. E isto é coerência com aquilo que nós temos vindo a defender há muitos anos. E dizer claramente que é preciso responsabilidade nesta matéria. Nós já tivemos a oportunidade de dizer, enquanto não tivermos acesso legítimo, verdadeiro, aos documentos contabilísticos, não vamos entrar em aventuras. Eu não sei se o Partido Socialista adivinhou que vai chover dinheiro, não sei se vai chover dinheiro em breve, pode ser que sim. Às tantas há de ser como aquela tribo índia que vão bailar em cima da terra e vai cair dinheiro em breve. Talvez para o Natal que vem vai chover dinheiro. Bom, é preciso ter responsabilidade nesta matéria. E nós, aquilo que defendemos, tem sido sempre uma redução progressiva e gradual, sem ter acesso aos documentos contabilísticos. Sem ter acesso. E isso temos sido coerentes. Não quer dizer que estamos contra a vossa proposta. Agora, eu tenho que chamar aqui a atenção para o seguinte: o mais perigoso que pode haver para uma governação são os fanáticos absolutamente convictos. Fanáticos absolutamente convictos. Isto o que é que quer dizer? São aqueles que, quando estão na oposição, defendem que deve ser assim, o mundo deve ser assim, mas quando estão a governar não querem que o mundo seja assim. Para dar um exemplo, não personalizando aqui no Partido Socialista, mas também serve o exemplo, também serve. Ou seja, dizer claramente
que baixar o IVA beneficia todos os empresários e os consumidores finais. O diferencial fiscal do IVA existe para que os madeirenses e os açorianos pagassem o mesmo que os cidadãos a viver e a consumir no continente. Os estudos estão feitos, a redução fiscal deve ser acompanhada também, que não foi falada aqui nesta casa, e eu penso que o Partido Socialista também não falou disso, que é a redução da despesa. Parece que o Partido Socialista quer reduzir fiscalmente tudo bem e bem os impostos, mas não fala da redução da despesa e da estrutura governativa. Ora, se nós temos 5,6 milhões de dívida, temos um serviço de dívida de 415 milhões, mais coisa, menos coisa, para a saúde vai 400 milhões, temos que reduzir a despesa e a estrutura governativa. Os senhores que me digam onde é que vão buscar o dinheiro para equilibrar as contas. Onde é que vão buscar o dinheiro? Mas temos que ser realistas. Eu não acredito em situações de exemplo de situações que muitas vezes podem não se concretizar realisticamente, ou seja, formas mágicas de produzir dinheiro eu ainda não conheço. Agora, sejamos o seguinte, sem ter acesso aos documentos contabilísticos, em ver olhos nos olhos, porque estes senhores também não são de confiança. Os senhores também não são de confiança. Nós já dissemos, bom, não são os senhores, são os procuradores que os senhores... Os senhores é que são os procuradores que assinaram o contrato de fiança com aqueles senhores que os senhores conhecem melhor do que eu. Mas eu também, nós também não podemos estabelecer confiança aos documentos contabilísticos sem os ver, porque aquilo que nos dizem pode não ser aquilo que realmente existe. Bom, isto para dizer que eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, o PSD e o CDS, não é preciso, temos que pôr o CDS nessa equação, porque o CDS também fez parte do governo, e acordou com o governo durante pelo menos 9 anos. Pelo menos 9 anos este governo PSD está a governar. O CDS foi parceiro de governo durante 4 anos. E nesses 4 anos, nem sequer um ponto percentual de IVA dos bens essenciais ou da taxa reduzida foi feito. E se recordam, nesta discussão do orçamento, o Sr. Secretário das Finanças disse que o impacto de um ponto percentual da taxa reduzida de IVA seriam 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Uma miséria num orçamento de 2 mil milhões. E eu pergunto, por 6 milhões ao ano, este governo manteve os madeirenses durante 9 anos na miséria fiscal, na impossibilidade de ter um ponto percentual. E o CDS permitiu isto. Permitiu. A troco de quê? Judas Iscariotas, vou dar o exemplo outra vez. Voltamos ao conceito de Judas, venderam-se por 30 moedas novamente. E deixaram o povo da Madeira. Agora é o exemplo do Judas CDS, se me permite, não é faltar o respeito a dar exemplo. Isto é a verdade. O CDS, por exemplo, na questão do IVA, que defende, deixou, durante 4 anos, os madeirenses a ser taxados a 5% por 6 milhões de euros ao ano. Foram cúmplices dessa matéria, desta situação. E porquê? Porque se venderam por 30 moedas e por uma série de taxas e de favores que toda a gente conhece e outros que não conhecem vamos ter a oportunidade de relembrar em breve. Mas dizer que este governo também não deixa de ser uma tribo despesista. Porque também para baixar, é verdade que se aqui a proposta do Partido Socialista também não é concretizada,
porque os senhores continuam a alimentar o despesismo. Eu vou dar mais um exemplo, e esta é verdade, esta não é desmentida. Vejamos, entre a tomada de posse deste governo regional, que tem um acordo parlamentar com o CDS, que ainda ninguém lhe pôs a vista em cima, a senhora deputada Sara Madalena disse para aí há 2 meses que ele estava disponível no site. Eu já lá fui 2, 3 vezes, não vi nada. Onde é que anda esse acordo secreto com o PSD? O acordo parlamentar não está. Não, disse a senhora deputada Sara, afirmou à RTP que estava disponível no site. Dão salvíceras a quem encontrar o contrato. Eu pago um almoço, um jantar, num sítio acessível a quem encontrar isso, porque nós não encontramos. Nós não sabemos o segredo desse contrato social que tem, ou económico, que tem o CDS. Bom, mas vejamos este exemplo da tribo despesista deste governo regional, que também é suportado pelo CDS. Em pouco mais de 2 meses, Miguel Albuquerque, este governo que tem apoio do CDS, que teve o apoio do Chega e do PAN, já nomeou 70 técnicos especialistas. 70! Sabem quanto é que isso vai custar ao povo da Madeira por ano? Por enquanto, 3 milhões de euros. E estes senhores só pagaram, ano passado, 900 mil euros, coitado, aos reformados e pensionistas madeirenses, de complemento de pensão. Mas que absoluta vergonha, que exemplo vergonhoso. Em 3 meses, 3 milhões de euros para 70 técnicos especialistas. E num ano, não pagaram nem 1 milhão de euros de complemento de pensão aos reformados. Como é que podemos confiar em vocês, senhores deputados, que suportam este governo? E eu pergunto, e depois continua as viagens de luxo, continua a aumentar os conselhos de administração. Eu vou relembrar outra vez, o IHM passou de 3 para 5. O Cesaram passou de 3 para 5 cadeiras. O IA Saúde passou de 3 para 4. A APRAM dos portos também anda a esconder alguns malabarismos com alguns grupos de monopolistas que andam aí. Nós temos que ver. É verdade. Também aumentou recentemente 4 para 5 as cadeiras da APRAM. Isto é aumentar a despesa. Isto é um mau exemplo. Para não falar, e se me permite, Sr. Presidente, está aqui da Assembleia, também das compras que andou a fazer de mobílias a 10 mil euros para introduzir ali num gabinete. É gastar dinheiro à grande afansia. Quer dizer, nós estamos a ficar, cada vez mais temos acesso aos papelinhos desta casa. O senhor é um desterrador de dinheiro, que até fica arrepiado quando começa a ver as facturas que estão aqui. Começa a ver. Facturas aqui. Como é que é possível uma estante custar quase 10 mil euros? O palácio está bem cuidado, os campos estão cheios de julho, os chaleiros estão vazios. Quer dizer, o povo a passar dificuldades. E o senhor a mandar comprar estantes a 10 mil euros. 9.137 uma estante. Como é que é possível? E estes exemplos, é assim, eu não posso calar estas injustiças. Nós estamos aqui para fiscalizar o governo, mas vamos ter que fiscalizar os luxos desta casa, desta Assembleia, que é uma vergonha. Nós temos que ser modestos. Não está aqui em causa outras situações, como sabe. Eu estou a dirigir-me para si na qualidade não de presidente, mas também como deputado, como gestor desta casa, gestor político, digamos assim. Mas nós temos que dar o exemplo de sobriedade financeira, de moderação financeira, e não embarcar num mau exemplo que tem sido o Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, que é um desterrador de dinheiro do povo. E vou dar os exemplos todos. Nós, todas as semanas,
estamos a acumular papelinhos, mas não são grandes volumes, são volumes pequenos, de exemplos concretos de despesismo que vem da lei da quinta vigia. Mas isto para dizer o seguinte, senhores do Partido Socialista, reduções bruscas, sem ver os papelinhos reais, nem pensar. Mas isto não quer dizer, como os senhores querem fazer passar, estamos casados por ali, que os senhores estão casados de fresco há pouco tempo. E falta saber que negociata os senhores fizeram com o Partido Socialista da República para aprovar a lei eleitoral. É preciso ver o avião privado que foi para lá negociar com o Partido Socialista para fazer o frete aqui dos 11 conceitos. Bom, nós estamos atentos às vossas manobras. Estamos do lado dos interesses da população e não dos interesses económicos de determinados sectores. Muito obrigado.